Olá, pessoal. Eu sou a Paula Zordan e essa é uma aula para explicar como é que eu estou organizando as últimas 4 aulas desse semestre no tópico especial Arte e Sexo em História da Arte. Então, conforme a gente combinou, eu vou apresentar o assunto, tema, essa junção arte e sexo numa linha de tempo. Conforme as escolhas, né, dos alunos, essa linha de tempo ela vai daquilo que a gente nomeou contemporâneo, né, essa arte que é feita hoje. Então, eu fiz a aula das políticas de gênero, com alguns trabalhos que mostram isso, as concepções, a própria emergência do conceito de sexo, a aula do pop, que é né, uma certa linha, uma borda entre o contemporâneo e o moderno, o modernismo. E aí eu vou falar aqui, então, de 4 blocos, tá? Qual é o problema da linha de tempo? Eu vou fazer a linha de tempo aqui, coloquei a ampulheta, quer dizer, o tempo passa, a gente tem muitos conceitos de tempo, mas todo mundo sente o tempo. Eu tenho tempo aqui, ó, essa figura do Peter Thies, que é um artista suíço, né, dali da Europa setentrional, com as nornas, o destino, as parcas, e o tempo é esse senhor aqui de asas lá no fundo. O tempo vai ser muito importante no 1600, no Barroco, eu já vou falar dele, porque é nesse momento que a humanidade sente o tempo, tá? Nesse mundo moderno. Mas, na arte, nós temos um elemento que é o anacronismo. O que é o anacronismo? Cronos é esse senhor, é essa figura grega, mitológica, Cronos ou Saturno, que vai dar origem à ideia do tempo contado, do tempo metrificado. Tá? Um dos atributos dele é ele tem a ampulheta, que é um instrumento de contagem de tempo, e como um deus da agricultura, festejado nas Saturnálias, que eram as festas de Saturno, ele tem o emblema, um dos emblemas, a foice, aquela que corta, né, a colheita. Qual é o problema o que é o anacronismo? É que uma imagem, ela pode até ter uma produção datada, mas a imagem é anacrônica, ela perpassa o tempo. Então, a data, embora ela seja um dado importante numa obra de arte, aquilo que a imagem nos traz, por exemplo, uma foice, é anacrônico, ou mesmo a ampulheta. Né? Os 2 atributos de Cronos ou Saturno, como chamavam os romanos. Então, a ideia de uma cronologia, de um estudo do tempo, como nós vamos fazer agora, é extremamente contingente. E essa é uma imagem do século XVII, dos 1600, né, que é o tempo, ou Saturno, ali a ampulheta e a foice, cortando as asas do Cupido ou de Eros, que é aquele deus do amor que a modernidade transforma no menininho, no anjinho. O que isso nos diz para a nossa disciplina? Bom, Saturno não é o nosso assunto. Saturno não é um deus como Vênus, quando a gente chegar numa cronologia de um tempo onde existem os temas clássicos do erotismo, Saturno não está nesse registro do erotismo, mas ele, pelo contrário, o tempo corta as asas, impede o Cupido de sair dando flechas e de voar, ou seja, o tempo é tolhedor do sexo, do que hoje, no século XX, XXI, entendemos por sexo. Né? Aqui nós temos Eros, essa força pueril que a psicanálise vai relacionar a uma pulsão. Por falta de tempo, eu não fiz uma pesquisa detalhada das fontes dos museus em que estão todas essas pinturas. Tá? Então, essa aqui do Antônio Van Dyck, também do século 17, também dos 1600, provavelmente 1630, entre 1610 e 1630. Vejam que ela tem o mesmo tema, é um tema recorrente, né, do corte,
não é com a foice, né? É cortando como se cortavam asas já das aves ornamentais. Vejam que as ruínas já começa essa temática das pinturas de ruína. E aqui nós vamos ter um crânio também fazendo uma relação de Saturno, a 8ª esfera celeste, o último céu, a última estrela móvel visível, né? com a morte, né? Com o tempo e com os ossos, que também são atribuídos a Saturno. Então, uma linha de tempo, ela é sempre um recurso didático, ela é contingente, ela vai obedecer a uma história que é branca, europeia, enciclopédica e masculina, com origem greco-latina. Tá? Branca, europeia. Então, essa história que vai dividir períodos, as épocas, as idades em períodos, ela é extremamente ligada a essa cultura acadêmica de origem europeia. Então, nós vamos começar, já começamos, já estamos trabalhando com o século XX, século XXI. Mas eu vou fazer uma aula específica sobre o modernismo e século XX. Aqui, esses contingentes, então vocês vão ver que toda essa informação do século XX, que já está na pop art, na aula da pop art, que eu misturei com contemporâneo, mas a pop art é considerada modernismo ainda, tá? Ela ficou contraída em muitas informações, todas nesse quadrado de todas essas aulas que já foram dadas. E aí eu vou fazer uma aula, então, modernismo, até a semana que vem deve estar, do século XIX. O século XIX tem muitos movimentos, assim como o século XX, eu vou passar eles muito rápido aqui, só para vocês entenderem. Então, o século XIX é os 1800, tem uma série de coisas que ainda estão muito presentes hoje no século XXI, que iniciaram no século XIX, e movimentos que são importantes e que tem muito, como é no século XIX, que o conceito de sexo e todas as questões sexuais se elaboram e surgem na nossa sociedade e na nossa cultura, nós vamos ter que olhar ele, vai ser uma aula comprida, né? São muitos movimentos e muitas inovações no século XIX e muitas questões em relação às artes visuais. E aí os séculos 1500, né, os séculos XV a século XVIII, que é os 1500 até 1799, é o que chamam de modernidade clássica. Já são o que os historiadores das divisões, os historiadores desse momento vão chamar de história, porque a história também é uma construção desse momento que é a Idade Moderna. Tá? Então, a modernidade clássica, a gente vai iniciar em 1500, no século XVI, e ela vai, né, pode ainda ter algumas coisas do século XV, dos 1400, mas ela iria até 1799, até a Revolução Francesa, né, aquela data de 1789, tomada da Bastilha, como o fim da Idade Moderna, o início do contemporâneo. Ela é fictícia, ela é uma data, um acontecimento, como se existisse um marco histórico que mudasse uma para outra. Isso são contingências para a gente entender as modificações nos discursos e nos modos de vida. Aí nós vamos ter o que chamam de Idade Média, que vai do século II até o século XIV, os 1300, século II de 100 a 1300, né, 1400 em alguns lugares, e aí seriam os tempos medievais, né? A gente vai ver isso muito pouco, tem material, mas é muito pouca coisa. E a antiguidade, que também nós vamos ver com muito pouca coisa. Então, as 4 aulas, aqui, embora o tempo, né, a antiguidade, a gente vai pensar que poderia ser até 6.000, se a gente começar, vai ter algumas imagens egípcias, 6.000 antes de Cristo até o século II, com a queda do Império Romano. Nós vamos ver algumas coisas, não vai ser possível. Então, isso que eu estendi no retângulo maior é o que vai ser menor. E o que está no quadrado mais cheio de informações, que seria o século XX, o modernismo, o século XIX
vai ser um pouquinho, e essa modernidade clássica vão ser aulas que vão apresentar algumas coisas, eu vou ter que fazer escolhas, cortes, porque é impossível dar conta de tudo. Então, o modernismo, para a gente entender o século XX, eu vou trazer assim, alguns dados só para situar, porque como tem gente da comunicação, gente que vem da arquitetura e me pedindo por que se chama Renascimento, por que se chama modernismo, eu vou tentar fazer uma aula aqui rápida, simples, para vocês entenderem. Então, aqui eu pego Jasper Johns, que é um artista norte-americano, esse alvo, esse target, né, de 1974, ele ainda é considerado um pop, para a gente pensar sempre, né, e direto ao ponto. Então, essa produção que é abstrata, que dialoga com o cotidiano, que faz várias experimentações. Aqui já é uma artista mulher que trabalha com a questão dos judeus no Museu de Amsterdã, no Museu de uma coleção de judaísmo histórico, que vai ser marcado, o modernismo vai ser marcado pelo fim da Segunda Guerra também. Então, um tipo de modernismo, o modernismo, né, de segunda leva, que tem essa questão da action painting, né, que é as abstrações, as experimentações, aqui as famosas experimentações do Jackson Pollock. Então, eu estou aqui pegando assim, os exemplos mais notórios, mais conhecidos, tá, para a gente entender o que, entre as duas guerras, aparece também como apropriação de coisas do cotidiano. Então, é o Kurt Schwitters. Ele brinca com a palavra MERS, do comércio, numa colagem. Então, essa apropriação do material gráfico, que está no dadaísmo, que está no que se chama arte MERS, do Kurt Schwitzer, do Raul Hassmann, que também é um dadaísta. Todas essas experimentações com o que sobra da civilização já industrializada. Ao mesmo tempo, artistas, né, de não europeus vão começar a ganhar uma certa centralidade, como a Frida Kahlo, que procurei trazer uma das imagens não tão conhecidas, uns retratos delas, de mulheres. E a Frida, aí tem os problemas de classificação. Ela é surrealista, ela é naif, que ela é uma pintora mais primitiva, com um traço mais simplificado. E aí, questões conceituais. O René Magritte, isso aqui não é um cachimbo. Para colocar o problema modernista do que é a arte e do que é a reapresentação de uma imagem via uma pintura. Isso aqui não é uma maçã, é uma pintura de maçã, né? Então, as abstrações que ainda são figurativas, como o Juan Miró, que vai experimentar, esse é um dos artistas que vai passar um cocô de galinha, uma sujeira numa tela, e aí vai usar aquilo como indução para produzir as suas imagens. Aqui também o Juan Miró. Aí o Paul Klee também vai fazer experimentações, e aqui estão vendo 1914, 1920, seria o primeiro modernismo depois da Primeira Guerra Mundial. Paul Klee, aqui uma obra que se chama Eros, então procurei escolher de 1923. Ele era um professor de teoria da cor na escola Bauhaus. Então, nós vamos ter todo um atravessamento dessa escola que é fechada depois na Segunda Guerra, uma escola alemã de artes, onde as teorias da forma vão ser muito importantes nessas experimentações modernistas. Então, esse estilo Bauhaus. E aí, 1917, a fonte do Duchamp, que eu já comentei em outras aulas, que vai, além de ser uma apropriação de um objeto industrial, né, que torna um estátua de esculturas, ela promove uma discussão em relação ao objeto de arte, tá, àquilo que se elege como arte e aos espaços legítimos da arte, porque a provocação era provocar uma discussão nos jurados de um salão de arte. E não vamos ver em nenhuma aula, mas é importante lembrar, né, essa obra, 1910, é o Despertar da Cidade. São os futuristas italianos.
Então, entre muitos ismos, que a gente vai ver daí especificamente na aula do modernismo, eu não vou mostrar o futurismo, mas ele vai mostrar essa cidade do século XX, né, em construção, o início dos carros, a questão da velocidade, o Manifesto Futurista chama a relação da velocidade, da roda, da aceleração. E o Giacomo Balla também é um futurista italiano. Eu trago aqui a luz de rua porque em 1904 começa a iluminação pública. Então, a gente pensar que até 1900 a maioria das cidades não tinha luz elétrica e que a eletricidade não era uma realidade, pensem, 120 anos atrás, o que nós estamos vivendo aqui, esse mundo eletrônico, todo iluminado, a Terra cheia de luz elétrica, não existia. Então, isso muda totalmente a relação com a visão, com a arte. E também, né, é nessa troca do século XIX para o século XX que a pirâmide social se torna clara a partir das teorizações e da sociologia emergente. Então, aqui é uma pirâmide do mundo industrial, do início do século XX, onde, né, existe essa clarificação didática dos aristocratas, do dinheiro que os aristocratas detêm, do tesouro, depois o clero, depois o exército, aí aqueles burgueses, a burguesia, e aí os trabalhadores segurando todo esse sistema. É uma leitura de divisão de classes que não existia até o século XIX. Então, o século XIX ele é bem eclético, como é o século XX. E nós vamos ter, na virada entre esses séculos, produções artísticas de difícil classificação, chamados simbolistas, né? É o que vem a ser hoje, né, um pupurri de tendências, muitas ligadas à religiosidade, à espiritualidade e por isso o simbolismo. Nós vamos ter o romantismo, da onde vem o romance gótico, nas histórias de terror, e uma série de temas que são romantizados, porque eles resgatam já, a partir de vários documentos históricos, os tempos medievos, o passado, né? E toda uma ficcionalização de certos temas, e ao mesmo tempo, junto com o romantismo, o realismo mostrando o estado da vida das pessoas, da industrialização crescente, o mundo dos trabalhadores, né? E tudo isso no que a gente também pode entender como neoclassicismo, que é a retomada do que a Idade Clássica ainda, né, dos 300 anos antes do século XIX, não se perde, porque existe uma nova retomada de todos aqueles modelos clássicos, né, dos movimentos ou dos séculos anteriores. Aqui também eu poderia botar o impressionismo, que a gente vai ver, né, nesse século XIX, que é muito próximo, mas o impressionismo ele é mais uma questão técnica, né? Então, essas classificações, como a divisão das aulas, é super contingente. Então, aqui a gente tem o impressionismo do Claude Monet, né, a Estação Saint-Lazare, em Paris, 1877. Lembrando que o século XIX, especialmente a segunda metade do século XIX, tudo vai ficar diferente porque vai haver uma aceleração de transporte pelas estradas de ferro, pelas vias férreas. Por isso que eu trago aqui o trem. Então começa, né, a ter essa aceleração e essa possibilidade de coisas irem de um lugar para o outro com muito mais rapidez. O Pierre-Auguste Renoir, aqui o Baile no Moulin de la Galette, também na França, 1876, mostra alguma coisa que nós não vimos mais, né, que está impossível nesse 2020, que é a aglomeração. Ou seja, as pessoas estão ocupando os espaços urbanos, existem esses bares, esses cafés, né, existe um serviço, as cidades se tornam populosas, existe o baile, existe a bebida, comida, toda essa junção social, né, de diversos tipos de pessoas, não só aristocratas, então tu vai ter aqui classes sociais misturadas nesses espaços públicos.
E também é no século XIX, que estou marcando aqui a Madame Georges Chaperquier e seus filhos, provavelmente um quadro encomendado pela própria Madame, que é para lembrar que é no século XIX que se inventa a maternidade e a infância. E a família nuclear, essa família que é a mãe, os filhos e o pai. Isso não existia até o século XVIII, na Idade Clássica. Isso é um conjunto, uma configuração contemporânea, recente, de 200 anos. E aí a máquina a vapor, né, que é inventada no século XVIII, mas ela vai ganhando aceleração em mais cilindradas e isso vai modificar, vai trazer o automóvel, vai trazer uma série de acelerações nos processos industriais. Outra coisa que marca o século XIX e que muda totalmente os regimes de visibilidade são os dispositivos ópticos. A lanterna mágica, que eu mostrei já numa aula, né, daquela do início da sexualidade, o cinematógrafo e a máquina fotográfica. Então, são invenções que vão mudar a maneira de se relacionar com o olhar. Pensar que também é no século XIX que se criam as atuais nações-estado. Não são mais reinos, né? Ainda existe o Reino Unido, mas as nações se configuram como estados republicanos ligados a uma produtividade, aqui as máquinas a vapor. O relógio, esse que rege as nossas vidas, é uma invenção. O relógio de bolso, então, por exemplo, o relógio de pulso, que é o cuidado, tempo individual, ele é algo que vai surgir no século XX. Os relógios que vão ficar nos bolsos são do século XIX. Os relógios que ficam nas casas, porque antes, na Idade Clássica, tu vai ter alguns relógios na catedral, na igreja, na praça da cidade, não relógios nas casas. O tempo começa a ser contado no final do século XVIII. E a questão dos livros, os livros vão se tornar um objeto acessível no século XIX, especialmente pela imprensa. Os livros, alguns ainda vão ser muito inacessíveis, mas os jornais vão trazer narrativas, folhetins, as histórias são compradas em bancas, né? Então aqui toda essa disseminação de material gráfico e o romance como um veículo de entretenimento, que também é uma novidade do século XIX. No início do século XIX, nós vamos ter uma pintura de Saturno devorando seus filhos, um filho, né, que é do Goya. O Goya pintou, Francesco Goya pintou esse Saturno devorando o filho já muito velho, tá, na casa dele. Depois é um afresco, ou seja, pintado na parede, e isso é retirado e levado para o Museu do Prado. Saturno é um devorador, tá? Na mitologia greco-romana, especialmente na mitologia grega. Ele come os filhos porque ele não quer que nenhum filho tome o lugar de poder dele, como dizia uma profecia. Então, o que isso está dizendo? Essa aqui é a mais grotesca, é a mais conhecida figura de Saturno devorando seu filho. Se a gente não cuida do tempo, ele nos come, não dá tempo. Então, existe toda uma mágica aí, né, que o Goya sabia que o tempo ia passando. Esse aqui é o mais assustador, ele é quase precursor de um certo surrealismo. E aí, pensem que isso aqui, no início do século XIX, é um momento em que as pessoas, especialmente na França, já têm uma ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? E aqui nós vamos ter, 100 anos antes daquela pirâmide social, uma gravura que saía também nos folhetins, nos jornais, né? Vocês vejam que aqui é um carro de bois com a mulher com o trigo, ou seja, a agricultura, o povo, o proletariado, aqueles trabalhadores do campo, olhem a quantidade de gente, subindo, né? Galgando essa representação aqui, que é a ascensão social. Então, 1800, no momento em que é o segundo ano da República Francesa, final do século XVIII, início do século XIX, a ideia de que haveria uma ascensão social e que as desigualdades não aconteceriam.
E aqui é uma pintura do Delacroix. O Eugène Delacroix é um pintor dito romântico, mostrando a liberdade, o quanto essa liberdade foi atingida por muita luta, por muito, né, a liberdade guiando o povo, 1830, e aí é que os representantes do antigo regime, todos, né, a liberdade vence sobre corpos mortos, e aqui, né, essa revolta que está relacionada à Revolução Francesa. Liberdade nua, né, com o seio à mostra. E essa ideia de liberdade e igualdade, ela vai ser posta em xeque, né, que com as conquistas napoleônicas e com o próprio triunfo de Napoleão, que se torna, que reergue um regime monárquico, né? Então, aqui é o coroamento do Napoleão, o triunfo de Napoleão, a apoteose de Napoleão, né, pintada. Então, assim, é todo aquele regime que é combatido é reproduzido. E aí um problema político. E, né, do Saturno, novamente, aparece, ainda no século XIX, cortando as asas do Cupido. Né? Como esse tempo, tudo aquilo que é pensado enquanto revolução involui. E isso é considerado o que alguns pensadores do século XIX vão considerar a decadência civilizatória de todos aqueles ideais que a Idade da Razão, que o Iluminismo vai trazer. A Idade da Razão é o fim do que os historiadores chamam Idade Clássica, que vai começar com o renascimento, ou seja, com o renascer dos valores e dos padrões estéticos da antiguidade greco-romana, os valores em termos de proporção da figura humana, a construção, a arquitetura, é uma estética que vai ser reproduzida, e especialmente em relação ao antropocentrismo, da cultura alexandrina, de Alexandria, dos pensadores lá dos primeiros séculos da era cristã, quando o cristianismo ainda não era forte na nossa cultura ocidental. A queda do Renascimento, quando começa a existir uma série de imitações daqueles estilos dos mestres, e o Renascimento é a primeira vez que os artistas vão ter nome, e vão assinar, e vão ser reconhecidos, e vão ter oficinas, né, com seus nomes. Então, quando se começa a imitar aqueles artistas que o Giorgio Vasari escreve sobre eles, então tu começa a ter uma produção sobre aquilo que está sendo feito. Nós vamos ter um movimento que é pensado especialmente no século XX, que é o maneirismo, que é também chamado de proto-barroco. O barroco é o estilo do século XVII, dessas pinturas de Saturno especialmente. Esse aqui já é século XIX, que tem essa questão da luz e da sombra muito atenuadas e que vão propor uma perspectiva, vai ter um outro tipo de perspectiva em relação ao Renascimento, né? E é o auge da Idade Clássica, e ele vai derivar no Rococó, que é um estilo mais suave, mas também é barroco. E isso aí eu botei em cinza, está ligado à Idade da Razão, às luzes, a toda uma nova acepção e ideia de conhecimento que a gente chama iluminismo. E isso leva a toda essa racionalidade à execução do Luís XVI, o último rei das dinastias francesas, né, aristocráticas. Então, essa execução ela é, né, o símbolo do fim de que os franceses vão dizer antigo regime. E nós vamos estar em plena colonização da América, né, especialmente aqui do Brasil. Aqui são os Pucci, esses anjinhos barrocos, porque começa a existir uma idealização da criança como aquele ser puro que chega ao reino dos céus. Né? No século XVI até o século XVII, que seriam assim, e 18, né, aqui no Brasil, o auge da colonização, todo o momento da colonização americana, nós vamos ter, sim, um poderio relacionado ao cristianismo, ao catolicismo e à igreja. Então, aqui são esses oratórios barrocos, né, muito comuns na cultura
brasileira, são os museus dos oratórios, a educação jesuítica e todo isso que é esse padrão, né, de modelos jesuíticos que chega na arquitetura e nos estilos coloniais. E aí o conceito que é do século XVII, mas surge no século XVI, que é as belas artes. Né? Até o modernismo, e ainda, né, algumas pessoas, lá no Instituto de Belas Artes, não é mais Belas Artes. Por quê? Belas Artes é essa ideia de arte que envolve aqui, né, as belas artes, as academias de belas artes, como algo que é um saber de status liberal, que envolve livros, que envolve tratados e conhecimentos para chegar num resultado que é ou a escultura, ou a pintura, ou a arquitetura. O resto é ofício. Opa, volta. E aí nós vamos ter a enciclopédia para marcar aqui, né? A enciclopédia de 1757 até metade do século XVIII, que é toda essa organização iluminista, né, que está envolvida com esses homens de letras, com essa sociedade de letras, que aqui é a Academia Escola Nacional Superior de Belas Artes, né, Panteão Sorbonne, em Paris. Então, aqui, né, tudo que se constrói aqui tem a ver com o poder, com o governo. Aqui uma alegoria que está numa porta do Museu do Louvre, que então é a pintura, a escultura, tem a ver com a geometria, que era uma disciplina escolástica tradicional, mas já envolve também a pintura, todas aquelas artes que aparecem nos salões. No século XVII já existe um ideal enciclopedista, tá? Com esses tratados, a maioria deles jesuítas. E aí nós vamos ter a disseminação das gravuras. Aqui é uma carta, essas mnemotécnicas, aí quem quiser pode assistir a aula das emblematas e mnemotécnicas, mas aqui é o Saturno comendo os filhos, né? Vejam como o Goya foi muito mais para o esquema que advém do tarô do Andrea Mantegna, né? Da carta do astro Saturno, a foice, as criancinhas que ele comeu aqui, então o tarô reinventado. E aí essas imagens, essas pranchas, né? Sempre o Saturno segurando a criança ou indo devorar com uma foice, ou então a gravura em metal, que também é muito importante e que vai disseminar muitas imagens a partir do século XVII, 1600. E aí o Saturno do Peter Paul Rubens, também do século XVII, né, que é uma pintura barroca, um grande mestre barroco. Também no Museu do Prado, que nem o do Goya. Ou esse da Giulia Lama, também 1600, né? Ela morre. Esse aqui é mais esse aqui já tem um elemento mais rococó, mais suave na cor. E aí esse também século XVII no Museu Nacional de Varsóvia, né? Levando a criança para ser devorada. Ou então essa situação que ele vai pegar o cupido e vai arrancar as asas do cupido, né? Essa cena das metamorfoses de Ovídio, que ele tem que tirar o tempo, que tem uma lição de moral aí, que é o tempo acaba com o amor. O que marca o Renascimento? Aqui está a Escola de Atenas, que é um afresco do Rafael Sanzio, que está no Palácio Apostólico, está no Vaticano, onde são representados todos os filósofos da antiguidade. Tá? Isso no século XVI, mostrando que essa é a imagem, assim, alegórica, ela não é exatamente uma alegoria, mas ela é emblemática no sentido de mostrar que todo aquele conhecimento que estava nos monastérios, que tinha sobrevivido ao incêndio da Biblioteca de Alexandria, a maior biblioteca da antiguidade, ele chega agora, né, no século XVI, quando já existe a prensa móvel, através de livros que podem ser adquiridos
não apenas, não são só reproduzidos em determinados mosteiros, mas podem ser adquiridos pela alta burguesia, pelos aqueles que têm acesso, que estão casando com nobres para ganharem títulos, e todos aqueles que têm capital para comprar essas publicações emergentes nesse início do que se diz a Idade Clássica e a Idade Moderna. Então, ali tu tem até tu tem todos, né? Aquele mendigo ali no meio das escadas, o Demógenes, aí no centro, Platão e Aristóteles, e assim, né? Tem como ler aqui todas essas imagens, todos os pensadores, tem Ptolomeu, tem todos da antiguidade, Pitágoras, né? Teria isso aqui, levaria para praticamente uma aula para, né, de decodificar quem é quem. E aí, nessa época do século XVI, também nós vamos ter o mito de Saturno, ou Cronos, castrando Urano, o seu pai. Urano é aquele que, né, está junto com Geia. Quando Geia, a Terra e tudo estava misturado, eles iam fazendo muitos filhos, né? E aquilo era e ele, quando ele castra Urano, ele cria a linha do horizonte e ele separa o céu e a terra. Ou seja, essa abstração, linha, para a gente pensar uma linha do tempo, uma linha do horizonte, que é uma abstração, não existe a linha do horizonte, ela é um efeito do olho, né? É uma ilusão ótica. Então, esse efeito de corte é o efeito de Saturno. Então, aqui são os deuses, né? Ele é casado com a natureza, então ele faz essa separação, e aí o tempo e a natureza, que é Reia, vão ser aqueles que vão dominar, não mais Geia e Urano. Então aqui tudo como muda, né, a partir... E ele vai ganhar uma outra relação dessa questão da devoração, lembrando que a fabulação do antropófago, ela vai surgir a partir das narrativas dos antropófagos ameríndios, né, do encontro com os antropófagos ameríndios, e isso vai ser uma fantasia europeia dos tempos coloniais e da Idade Clássica. Então, aqui as oficinas de gravura, que mudam totalmente a relação com as imagens, como eu estou observando. A questão da compreensão no século XVI do globo terrestre e de como, né, a geometria e a própria relação da navegação com a certeza de que a Terra é redonda. E aí estamos rindo aqui dos terraplanistas, mas... né, tem toda uma discussão aí que é uma fabulação, uma ignorância completa, porque no século XVI, nos 1500, qualquer pessoa que estudava um pouquinho já entendia, né? E qualquer navegador sabia que chegaria no mesmo ponto se continuasse circunscrevendo a Terra. E aí nós vamos então chegar, né, no século XV, quando os manuscritos vão mostrar o Saturno ali, a foice, comendo seus filhos. E aqui já existe um não domínio, né? O início do Renascimento, já existe a relação de figura e fundo, mas já tem uma proporção da figura humana, mas a gente vai chegando nas iluminuras medievais e vai vendo que tem o tema é recorrente e tem uma... né, já uma outra relação com as figuras, aqui a perspectiva é topológica, ainda não é a perspectiva euclidiana. A estrela de Saturno é muito brilhante, então ela é representada. Esses livros de horas, todos do século XV, XIV, XV, ele aparece ele comendo os filhos, as crianças, e ele comendo os filhos, então é uma representação, e também imagens de castração. Aqui, então, essa aqui, a castração está aparecendo bem, é do século XVI, é uma miniatura, uma iluminura pintada à mão.
E as crianças de Saturno, assim como eu apresentei na aula do pós lá das emblematas, as crianças de Mercúrio, elas são totalmente voltadas à agricultura, né? A moagem, a culinária, e aí os signos de Saturno, Peixes e Capricórnio, acaba, né? E a questão da castração e do corte, né? Então, tudo que é todas as atividades agrícolas. Aqui uma outra, provavelmente essa aqui já é gravura, estilogravura, século XIV, né? 15, 14. E aí também as penas, né? Aqui já aparece a figura do enforcado, ou seja, a morte, as penas de morte, as execuções que eram muito comuns até o século XIX, são uma das tarefas de Saturno, que é ligado à melancolia, né, como um dos humores. Então aqui outra, e também os castigos, ó, as torturas, vão aparecer como uma das atividades ligadas a Saturno. Os carrascos eram crianças de Saturno. E aí nós vamos chegar na Idade Média, que a gente vai ter muito pouco material, mas existe. Mas aí todas as questões com o Nu na Idade Média estão muito mais ligados a tratados de fisiologia, de medicina. Então, a Idade Média, a gente vai ter muitas iluminuras, aqueles livros, né, de horas. Alguns eu já mostrei. A Idade Média, o fim da Idade Média, também tem um crescimento de cidades, e aí nós vamos ter as feiras, que vão produzir muitas trocas e muitas relações. Isso aqui é uma ilustração, não é medieval, tá? É só uma reprodução imaginária de como seria uma feira medieval. E a Idade Média não tem um artista, todas as produções são anônimas, coletivas, especialmente as catedrais da Baixa Idade Média, né, do ano 1000 até os 1400, e o que nós vamos ter são as companhias, as guildas, as corporações de ofícios, que vão ser vitraleiros, aprendizes, canteiros, marceneiros, entalhadores, os serralheiros, os ceramistas, os gravadores, os gomeiros, sapateiros, e aí todas esses ofícios que vão produzir a riqueza e o que vem a ser então o mercantilismo e a prosperidade burguesa que vai aparecer com muita força no Renascimento e na colonização. Então, uma catedral, aqui a Catedral de Rouen, ela é feita por todas essas companhias e cada um, né, tem uma função, inclusive o canteiro que corta as pedras, até o entalhador, até o fundidor do chumbo. Então, é uma série de pessoas produzindo isso que é o monumento medieval por excelência. E é na Idade Média que a arte vai ser chamada arte real, né, a arte que realiza, que é a arquitetura. Então, não existe assim a arte realizadora, porque tem uma separação entre as artes liberais, como eu falei lá naquela aula das emblematas, que as artes liberais são aquelas que estão nos livros, liber, tá? E a arquitetura é aquela que realiza, que é a Catedral de Chartres e seu famoso labirinto. E aí nós vamos ter a aula da Antiguidade, tá? Que vai se misturar com a da Idade Média. Por quê? Porque tem pouco material, existe material, mas para pegar o que seria hoje considerado arte erótica ou que seria considerado cena sexual nas artes visuais em documentos, nós vamos ter um material pelo menos restrito, tá? Que eu vou trazer. Então, só lembrar que tá, o conceito de arte ele é muito diferente na antiguidade do que é hoje. Então, aquela definição que vem de Aristóteles e que vai passar toda a Idade Média de artes liberais, ela vai dar a ideia de um conhecimento superior, um conhecimento que está ligado ao espírito, àquilo que é metafísico, que está no livro, as abstrações dos tratados. E a ars servilis, isso é uma separação aristotélica, ela é técnica, mecânica, aplicada. Isso aqui, no modernismo, cai tudo por água abaixo. Por quê? Porque nós vamos ter a gravura, a cerâmica,
e todas essas modalidades de arte que são experimentações modernistas. Mas até as belas artes, e aí as belas artes vão trazer a pintura, a arquitetura e a escultura a partir de uma série de tratados para um status de arte liberal. E na antiguidade essa definição ela só vai aparecer no fim da antiguidade, lá na civilização romana, embora para os romanos e para muitos pensadores romanos, como Galeno e outros, arte é tudo aquilo, é a definição platônica que distingue a atividade humana da natureza. Então aqui, né, no Museu Capitolino em Roma, nós vamos ter um Saturno recebendo um filho da sua esposa Réia. Ou então nós vamos ter o Saturno, esse tempo devorador, de uma forma com uma foice muito mais amena do que a foice, aquela comprida que depois ela vai aparecer na figura da morte, né? na figura alegórica da morte a partir do século XIX, num afresco de Pompeia. Ou então aqui ele, né, com o seu filho, e aí aqui ele tem uma vara, não exatamente a foice, entregando a criança para a réia, entregando o filho para ele. Então aqui os vasos gregos, nós vamos ver algumas, nos vasos gregos, aqui são cenas de paideia, tá? Mas nós vamos ver algumas cenas que seriam arte erótica, e a gente termina nesse alvo aqui, que é a pré-história, que vai ter alguns elementos que vão aparecer, né? Mas a pré-história, por não ser história, ou seja, não estar documentada, com palavra escrita, ela é de difícil tradução, então embora os documentos e os artefatos possam ser medidos cientificamente pela idade geológica, como são pedras, nós temos só elucubrações modernas, contemporâneas e clássicas em torno desses artefatos. Eu termino aqui, então, explicando isso, tá? Para a gente acabar. A história contingente, essa divisão é simplesmente didática, e essas 4 últimas aulas assíncronas do semestre são só para a gente enxergar a diferença das representações do erotismo em períodos cuja divisão e cuja contextualização são restritas a uma cultura europeia, livresca, tradicional, que vai fundar isso que se entende como história da arte e como classificação de movimentos, embora no modernismo algumas coisas sejam problematizadas. Obrigada. Terminamos aqui.